Prepare-se, pois o que vamos revelar não é sobre ouro e madeira, é sobre presença, glória e julgamento. E farão uma arca de madeira de acácia, e a cobrirás de ouro puro, por dentro e por fora, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. Êxodo 25, 10-11. Ali, no coração do tabernáculo, Deus mandou construir uma caixa, mas não era uma caixa comum, era um símbolo vivo, era seu trono móvel, a Arca da Aliança, feita de madeira incorruptível acácia e revestida de ouro puro, humanidade, envolta na glória divina. 2 querubins esculpidos guardavam sua tampa, que não era apenas uma cobertura, tinha nome, propiciatório, o lugar da misericórdia, o lugar onde o sangue era derramado, o lugar onde o Deus invisível sentava-se para julgar. Ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório. Êxodo 2:5-22. Ali, entre os querubins, Deus falava, o céu tocava a terra, o invisível tomava forma. Mas essa arca também era perigosa, ninguém podia tocá-la, ninguém podia abri-la, ninguém podia tratá-la como comum, pois não era só símbolo, era presença. Quando os sacerdotes a carregavam, as águas do Jordão recuavam. Quando ela ia à guerra, os inimigos tremiam, mas quando a profanavam, ela matava. E Uzá estendeu a mão à arca de Deus, e Deus o feriu ali, por causa da irreverência. 2 Samuel 6, 6-7. Ela era a fronteira entre o sagrado e o mundano. Era o trono de um Deus que deseja habitar com seu povo, mas que não tolera ser tratado como ídolo. Dentro da arca estavam as tábuas da lei e o juízo divino, o maná, o sustento que vem do céu, a vara de Arão que floresceu, o sacerdócio escolhido pelo próprio Deus, 3 elementos, 3 testemunhos, 3 sombras do que estava por vir, e sobre ela, sangue. O sumo sacerdote entrava uma vez ao ano no Santo dos Santos, e derramava o sangue sobre o propiciatório, para expiação dos pecados. Mas era só sombra, só ritual, só prelúdio, porque o verdadeiro sangue ainda não havia sido derramado. A arca apontava para Cristo. Cristo é o propiciatório, Cristo é o sacerdote, Cristo é o sangue, Cristo é a presença. Mas o povo esqueceu. A arca foi levada pelos filisteus. Depois, escondida, desapareceu da narrativa bíblica. E o templo de Jerusalém permaneceu com o Santo dos Santos vazio, até que, séculos depois, no Calvário, o véu se rasgou, e o trono invisível saiu da caixa, e passou a habitar em carne. Ela sumiu. A Arca da Aliança, que conduzia guerras, abria rios e carregava a presença do Deus Altíssimo, simplesmente desapareceu das páginas da história. Mas seu desaparecimento não foi um acidente, foi um juízo, foi o fim de uma era, foi o silêncio de Deus diante da idolatria do seu próprio povo. Tudo começou com o pecado dentro da casa santa. E os filhos de Eli eram homens ímpios, e não conheciam ao Senhor. 1 Samuel 2:12. Sacerdotes corrompidos, ofertas profanadas, corações endurecidos. E então, Israel perde uma batalha, mas ao invés de se arrepender, o povo usa a arca como amuleto. Tragamos a arca da aliança do Senhor, para que, vindo no meio de nós, nos livre das mãos dos nossos inimigos. 1 Samuel 4:3. Eles queriam o poder. Sem a presença, queriam a bênção. Sem a obediência, resultado, a arca é capturada pelos filisteus. A glória de Deus abandona o tabernáculo. Foi-se a glória de Israel. 1 Samuel 4:21. A mulher de Finéias, ao dar à luz, nomeia seu filho e acabou sem glória. Porque quando a arca se foi, a glória também partiu, mas a arca não ficou em silêncio. Dentro do território inimigo, ela julgou os deuses estrangeiros. O ídolo Dagom caiu e foi despedaçado. Tumores surgiram no povo. A presença de Deus não precisa de exército,
ela mesma traz vida ou morte. Os filisteus, aterrorizados, devolvem a arca. Ela retorna, mas nunca mais como antes. Fica por anos em Kiriat Jearim, esquecida. Davi tenta trazê-la de volta, mas Uza morre ao tocá-la. Ela era santa, intocável, imutável. Salomão finalmente a leva ao templo. Ali, no Santo dos Santos, ela permanece, até sumir, porque quando Nabucodonosor invade Jerusalém, leva vasos, ouro, utensílios, mas a arca não está na lista. Ela sumiu, desapareceu sem explicação. A tradição diz que foi escondida, outros dizem que foi levada para o céu, mas a Escritura fica em silêncio, e nesse silêncio está o mistério. Ezequiel tem uma visão. A glória de Deus se levanta do templo e vai embora, e a glória do Senhor se retirou do meio da cidade. Ezequiel 11:23. Sem arca, sem glória, sem presença, Israel permaneceu com o templo, mas o trono estava vazio. A arca desapareceu da terra, para reaparecer no céu, e abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. Apocalipse 11:19. Ela não foi destruída, foi elevada, transformada de símbolo terreno em realidade celestial. E agora, Deus não habita mais numa caixa de ouro. Não sabeis que sois templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 13:16. A presença está em nós. O propiciatório é o sangue de Cristo, e a glória que partiu, voltou e habita em vasos de barro. A arca havia sumido. O trono de Deus, o propiciatório, o lugar onde o sangue era derramado, havia sido ocultado da terra. Mas o plano nunca foi deixar o povo sem acesso. O plano era encarnar o acesso, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós. João 1:14. A palavra habitou aqui, no grego, significa literalmente, armou o seu tabernáculo. O Deus invisível voltou a andar entre os homens, mas desta vez, não em uma arca de ouro, e sim, em carne viva. Jesus Cristo foi a arca vivendo entre o povo, a presença de Deus visível, o propiciatório encarnado, o sangue, ainda não derramado, mas ele caminhava com autoridade, tocava os impuros e não morria, mandava nos ventos e nas águas, curava sem altar, perdoava sem cordeiro, porque ele era o altar, ele era o cordeiro, ele era o sumo sacerdote. No Antigo Testamento, uma vez por ano, o sangue era aspergido sobre a arca, mas agora, no alto do Gólgota, uma cruz se ergue, e nela, o propiciatório definitivo é cravado em dor, a quem Deus propôs como propiciação, pela fé no seu sangue. Romanos 13:25. Cristo é o novo propiciatório. Cristo é o novo trono da misericórdia, e sobre ele não caiu apenas sangue, mas toda a ira de Deus. Quando ele expirou, o véu do templo se rasgou, não de baixo para cima, mas de cima para baixo, não por mãos humanas, mas por mãos divinas. Era o céu dizendo: o trono está aberto, a glória voltou. Agora, a arca não está em Jerusalém, não está num monte, não está escondida em cavernas, está no coração dos que creem, está onde o sangue de Cristo selou a nova aliança. Mas atenção, assim como a arca do Antigo Testamento, Cristo também mata os que o tocam sem reverência. Muitos desejam os benefícios do sangue, mas sem submissão ao trono. Por isso, Paulo adverte: examine-se o homem a si mesmo, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe juízo para si. 1 Coríntios 11:28-29. A arca é Cristo, o sangue é dele, o juízo também, mas ainda não é o fim, porque há uma visão, no Apocalipse, em meio a trovões, terremotos e relâmpagos, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. Apocalipse 11:19. Lá está, no céu, diante do trono. A promessa não morreu, o trono não foi esquecido, a presença ainda governa, e em breve,
descerá novamente. A Arca da Aliança era o símbolo do trono de Deus entre os homens. Mas quando o Cordeiro foi imolado, o símbolo cedeu lugar à realidade. A presença não habita mais em sombras. Ela se assenta agora sobre um trono branco, eterno, final, inabalável. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Apocalipse 20:11. Não há mais véu, não há mais propiciatório de ouro, não há mais querubins esculpidos, só há o juiz. E ele está no de símbolos, no de sombras, cheio de glória. Aquele que antes se assentava entre os querubins, agora julga as nações. O Cordeiro que derramou sangue diante da arca, agora julga os vivos e os mortos com olhos de fogo e voz de muitas águas. Todos os homens comparecerão, os que pisaram o sangue, os que zombaram da presença, os que trataram o trono como lenda, diante do trono branco. Ninguém argumenta, ninguém acusa, ninguém escapa. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Apocalipse 20:12. O trono que antes recebia sangue, agora exige justiça. O lugar de misericórdia se torna tribunal. A arca que salvava, agora condena. Mas há algo ainda mais terrível. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20:15. O trono é branco porque é puro, porque não há contaminação nele. Não há sombra, não há apelo emocional, só verdade. Lembra-se da tampa da arca, do propiciatório, onde o sangue era aspergido? Se o sangue de Cristo não está sobre ti, então o trono não é teu refúgio, é teu juízo. A Arca da Aliança apontava para esse momento, apontava para o dia em que todos os povos, todas as línguas, todas as almas, ficariam diante daquele que fala do meio dos querubins, e agora fala como juiz eterno. Mas aos que creram, aos que foram lavados pelo sangue, o trono não é terror, é lar. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Apocalipse 21:3. A arca sumiu da terra, porque Deus está fazendo uma nova morada, um novo templo, um novo Éden, e ele não mais habitará numa caixa, nem num templo feito por mãos humanas. Ele habitará com seu povo, face a face, eternamente. Se você chegou até aqui, então sente o chamado silencioso que ecoa entre as linhas da Escritura. Permaneça conosco nos corredores escuros do mistério. Curta este vídeo e inscreva-se no canal, porque na próxima história, a glória volta a falar.